saudou a pessoa que está do seu lado, já disse um oi, uma boa noite, que bom te ver. Estou feliz com a sua presença nesse lugar. Diga para ela, essa noite não seria a mesma se você não estivesse aqui. Vamos celebrar o Senhor, o povo que tem uma alegria que nem o mundo conhece. Nós temos a alegria de ter Jesus no nosso coração. Amém? João capítulo 16, versículo 5. A gente vai ler até o 14. Quem achou, diz amém. Amém. Quem ainda não achou, a gente espera um pouco. Evangelho de João,
no quarto livro do Novo Testamento, para quem está perdido aí. Amém? Acompanha aí a leitura. Diz assim: Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde eu vou. Em vez disso, entristece-se por causa do que eu lhes disse. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei ao Pai, para o Pai, e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da Verdade, ele o conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhe dirá tudo o que lhes anunciará, o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque ele lhes contará tudo o que recebeis de mim. Amém? Então, essa foi a promessa, né, que Jesus deixou para os seus discípulos. Ele falou que para que o Espírito Santo viesse, ele precisava ir. Esse Espírito que iria vir, que é o Espírito Santo, e a gente está aqui no congresso falando sobre ele, sobre o Espírito Santo, ele veio. Essa promessa se cumpriu, lá em Atos 2. E esse mesmo Espírito que desceu sobre os discípulos naquele dia de Pentecostes é o mesmo Espírito que habita em nós hoje. A promessa se cumpriu, e até hoje nós recebemos esse Espírito. E às vezes a gente pode não ter a noção de quão importante é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é a pessoa que Jesus deixou para nos ajudar. Aqui diz que ele é o encorajador, algumas versões falam consolador, conselheiro. Ele é tudo isso e muito mais. Ele é nosso amigo. Então, às vezes a gente pode não ter essa noção da importância do Espírito Santo. Para vocês terem uma ideia, quem já leu aí o Velho Testamento, sabe que nós não tínhamos acesso a Deus. Somente os sacerdotes, que eram pessoas escolhidas por Deus, poderiam estar ali falando diretamente com Ele. Mas depois que Jesus morreu na cruz, pagou o alto preço pelas nossas vidas, hoje a gente pode experimentar, viver uma vida com Ele habitando dentro de nós. Então, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós, dentro de cada um de nós. Deus, ele não foi e ficou lá no céu. Jesus não foi e ficou lá no céu. Ele enviou o Espírito Santo para nos ajudar a caminhar com Ele aqui na terra. Então, talvez, com certeza, seria muito difícil a gente viver uma vida em santidade, uma vida em retidão, sem o Espírito Santo. É difícil, A gente vê no Velho Testamento, As pessoas não tinham o Espírito Santo e era difícil. E hoje nós temos o privilégio, de poder ser casa de Deus, de poder receber o Espírito Santo dentro de nós. E a gente precisa, ter essa consciência de que o Espírito Santo mora dentro de mim. E que eu preciso andar em santidade e justiça. Eu preciso viver uma nova vida. Porque o Espírito Santo, ele está comigo, ele vai me ajudar a ter uma nova maneira de agir, novos pensamentos. O Espírito Santo que faz essa obra em nós. Não é mais pela força do nosso braço. A gente não precisa mais fazer sacrifícios de animais. A gente só precisa deixar que o Espírito Santo, ele faça essa obra em nós. E eu queria compartilhar também lá em 2 Coríntios, mais um pouquinho aí para frente. 2 Coríntios 3, 18. 2 Coríntios
3,18. Diz assim: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente à imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Então, o véu ele foi removido. O véu que nos separava, ele foi removido. E hoje nós temos livre acesso a Deus. Nós podemos contemplar a Deus e sermos transformados à sua imagem e semelhança. E quanto mais nós contemplarmos o Senhor, mais Ele vai se revelar a nós. O Espírito Santo ele tem coisas para nos revelar. Quanto mais você lê a palavra, porque Ele se revela através da palavra também. Mais a gente vai crendo, mais a nossa fé vai aumentando. Mais a gente vai tornando consciente de quem nós somos. Nós somos filhos. Jesus ele pagou um alto preço por nós, para nós sermos adotados e sermos co-herdeiros com Ele. Então, Ele nos tornou filhos. E nós não andamos mais como órfãos, mas como filhos. E Ele deixou o Espírito Santo para nos ajudar nessa jornada que não é fácil. A gente sabe que existem muitas coisas que tentam nos tirar da presença de Deus, que tentam fazer que a gente desista da nossa caminhada. São muitas distrações hoje em dia que nos impedem de andar em santidade. Mas a palavra de Deus diz lá em Romanos 8,14 também. Vamos abrir aí, Romanos, só voltar um pouquinho. Romanos 8,14 diz assim: Romanos 8,14: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é guiado pelo Espírito de Deus? Amém? Se você é guiado pelo Espírito de Deus, você é filho de Deus. Os filhos, quem é filho, recebeu o Espírito Santo. E o que é ser guiado pelo Espírito Santo? É você deixar que Ele seja o Senhor da sua vida. Jesus ele deixou uma ordem. Ele disse: enchei-vos do Espírito Santo. E essa ordem, ela não é só para a gente se encher, por exemplo, aqui no congresso, no culto lá na igreja, quando eu dou glória a Deus, aleluia, quando eu falo em línguas, aí naquele momento eu estou cheio. Não, também, também é. Mas você ser cheio do Espírito Santo é você viver uma vida em que você está sendo transformado e que essa vida você está dando frutos, que você deixou para trás as coisas que você fazia antes. Você começa a andar em novidade de vida. Então, ser cheio do Espírito, deixar ser guiado pelo Espírito Santo, é você deixar Ele ser o Senhor da sua vida. Quantas vezes a gente diz que Deus ele é o Senhor da nossa vida, mas a gente vai lá e toma o lugar dele? Então, a gente não pode dizer que Ele é o Senhor da nossa vida e tomar o lugar que é dele. A gente precisa deixar que Ele seja o Senhor, que Ele nos guie. A gente viu que esse é o papel dele, nos guiar em toda a verdade. Então, por que a gente fica tentando tomar o lugar que é dele? Então, a gente não pode se deixar tomar o lugar dele, mas a gente precisa viver controlado pelo Espírito Santo. Se a gente andar no Espírito, lá em Gálatas fala também, que a gente não vai querer fazer os nossos desejos. Então, se você tem andado errando muito, é porque você não está andando no Espírito. Você está alimentando mais a sua carne. E seu Espírito não está ali fortalecido. Porque se a gente andar no Espírito, a gente vai querer agradar o nosso Senhor. A gente vai querer fazer a sua vontade. Então, Jesus ele deixou o Espírito Santo para nos ajudar. Mas a gente precisa deixar que Ele faça a obra em nós. Porque eu posso dizer, eu creio em Jesus, eu sirvo a Ele, mas eu não deixo ser guiado por Ele. Então, eu vou continuar do mesmo jeito. Vai ter outro congresso do Espírito Santo, vai ter outro
Santa Convocação lá na igreja, a gente vai continuar do mesmo jeito. Porque eu não deixo o Espírito Santo trabalhar em mim. Né? Então, o convite que Jesus faz, né, que o Espírito Santo faz, é que a gente deixe ele trabalhar em nós. Mesmo que doa, mesmo que a gente precisa renunciar a coisas, pessoas. Essa é a melhor escolha que a gente pode fazer. Né? Deixar ele ser o Senhor. Deixar ele nos guiar, na verdade. Porque ele sabe o que é melhor para nós. Né? Então, esse é o convite, né, que o Espírito Santo ele nos faz nessa noite. Que a gente possa deixar ele nos conduzir, né, para nos levar para o centro da vontade dele. Né, que a gente possa estar disposto a dizer não para os nossos desejos, para as nossas vontades, né, e dizer sim para ele. Né, sim para a sua vontade. Amém? Amém. Essa era a palavra que eu queria compartilhar.